Olá, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você vai visualizar este vídeo. Estou aqui de volta, estou hoje trazendo um vídeo especial que contempla a disciplina de História. Como professor da rede pública estadual, estarei fazendo esse vídeo para atender às necessidades dos meus alunos. Então, hoje o vídeo é específico para alunos do 6º ano do ensino fundamental. O livro que nós, professores, as escolas do município adotaram, esse livro aqui da editora FTD, de Bolas Júnior, Alfredo Bolas Júnior, e eu estarei no capítulo 3. Capítulo 3 vai trazer o tema Os primeiros povoadores da terra. Então, esta exposição de hoje, para você compreender melhor o conteúdo, e no final do capítulo nós temos a atividade que será feita, aplicada a você. Então vamos lá, vamos comigo, vamos conhecer um pouco dessa história fascinante que é os primeiros povoadores da terra. Então vamos para o capítulo 3, que tem o conteúdo, o tema, os primeiros povoadores da terra, página 36. Aqui vamos introduzir o assunto. E na página 37 nós temos o primeiro tópico, que tem o seguinte tema, sobre a origem do ser humano. Então, nós temos aqui duas teorias, uma chamada criacionismo e a outra chamada evolucionismo. Uma de base religiosa e outra de base científica. A de base religiosa é o criacionismo, que está presente em várias culturas, em várias religiões, como judaísmo, islamismo e cristianismo, que são as três grandes religiões do mundo, as principais religiões do mundo. E o evolucionismo, de base científica. Ainda na página 37, o subtópico, o livro vai tratar sobre o criacionismo. E apresenta aqui o esclarecimento que defende que a vida e toda a matéria existente são resultado de uma ação direta de um Criador. Esse Criador nós já sabemos que é Deus. E aí ele apresenta um texto do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que trata das origens, na questão do criacionismo. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31. Uma imagem aqui, vocês podem visualizar, da Arca de Noé, que está lá nos Estados Unidos, esse monumento, fotografia de 2017. Então, é simplesmente isso que o livro trata sobre o criacionismo. Temos aqui o texto de apoio, que vai mostrar algumas controvérsias, a questão dessa difusão dessa teoria. Nos Estados Unidos ela é bem difundida. Inclusive nas escolas existe disciplina que trata da questão do criacionismo. Infelizmente aqui nosso livro trata muito pouco sobre o criacionismo, este livro. A ênfase maior, de forma geral, não apenas neste livro, mas prevalece em todos os livros, é a ênfase ao evolucionismo, que é o próximo subtópico que nós vamos aqui apresentar. Na página 38, trata do evolucionismo, definida pelo cientista inglês, Charles Darwin. Então, quando você ouvir falar sobre darwinismo, é um sinônimo do Charles Darwin, esse inglês no século XVIII, que ele afirmou que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Então, para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança. Daí que vem a denominação evolução.
O ser humano está em constante evolução, segundo a teoria do evolucionismo. E aí ele também, no segundo parágrafo, vai tratar da questão da seleção natural. Nesse longo processo de evolução, o que vai sobreviver, o que vai evoluir, são, no que diz respeito à seleção natural, são aquelas espécies que mais se adaptaram ao espaço, ao ambiente, na questão de camuflagem, na questão da alimentação para elas e assim prossegue. Então, o autor vai explicar no terceiro parágrafo a questão melhor sobre essa questão dessa evolução natural. Tem algumas imagens aí, página 38, página 39, os animais que já foram extintos. Aqui temos a arqueologia apresenta fósseis e essas imagens. Página 40, nós temos os primeiros hominídeos, que aí é uma sequência, tudo que nós vamos ver agora é evolucionismo. Então, segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. É como se nessa ordem genealógica, como fosse uma árvore, o ser humano, desse galho dos primatas se origina o ser humano. É muito difundida essa questão do homem veio do macaco. Não é exatamente isso que o Charles Darwin, que os defensores do evolucionismo ensinam. De um galho desses primatas se desenvolver a espécie que nós chamamos de macacos, e o outro, o ser humano. Só que quando nós pegamos a raiz da palavra, primatas está muito ligado a macacos. Mas o evolucionismo não dá essa ênfase em dizer que o homem é originado do macaco. Quase isso. Então, acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos seus primeiros hominídeos e indivíduos com algumas características humanas. Como é um longo processo, então nós temos aí milhões e milhões de anos. Então, esse grupo é chamado de Homo, que é o que pertence à espécie humana. Nós temos aí, na sequência, ainda na página 40, para saber mais, é um recurso do livro, o que são fósseis. O autor apresenta a definição. Fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Isso que viveram há muitos anos. Então, aí as imagens apresentadas, nós vamos para a página 41, tempo que vai apresentar da pré-história, o período paleolítico e o neolítico. Página 42, o tema caçadores e coletores. Dentro do paleolítico, foi um período muito longo da história da humanidade. Então, nesse período, o homem era nômade. Daí que encha mais a questão de caçadores e coletores. Aproveitavam o que tinha na natureza, e quando aquela ficava escasso, as caças ficavam mais difíceis, a alimentação, eles partiam para outras regiões. Página 43, o domínio do fogo. Página 44, nós temos aí um avanço na história da humanidade, que é o tema agricultores e pastores. Já dentro do período neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade das suas ferramentas e armas. Entre isso, eles já fazem também instrumentos para a agricultura. Temos aí a prática da agricultura nesse período neolítico. Tem uma imagem aí que contempla a explicação do texto. Então aqui nós já vemos vamos ver aqui na página 46,
quais são, com a prática da agricultura, quais são as revoluções que vão acontecer dentro desse período. O autor apresenta 4, A, B, C e D. A sedentarização. B, a descoberta de novos instrumentos de trabalho. C, a difusão da cerâmica. D, crescimento da população. Então, isso está associado à questão da prática da agricultura. O desenvolvimento da agricultura favorece esses 4 itens aqui mencionados. Página 47, o texto vai tratar da idade dos metais, vai apresentar o cobre como sendo o primeiro minério a ser explorado, depois o bronze e na sequência o ferro. Então a gente já vê um avanço buscando a durabilidade, buscando o desenvolvimento das suas práticas. E aí a gente fecha o texto na página 47 e vamos para a página 48, que vai tratar da atividade. Atividade, página 48, 49 e 50, que é até a questão número 8. Então, o texto vai começar, da atividade, vai começar trabalhando o início do capítulo, que vai falar sobre o criacionismo. O aluno deverá olhar, ler as respostas, visualizar as imagens, e aí responder o que é necessário. Observar sempre como é que está o artigo, o substantivo, se é a resposta ou se é as respostas, para que busque a eficiência nas suas atividades. Então, assim fechamos o conteúdo da capítulo 3. Então, chegamos no final. Eu recomendo que você faça uma releitura dos textos, das imagens que aparecem no capítulo e tenha uma boa atividade.